Senhoras e senhores, no vídeo anterior nós começamos a conversar sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos, falando dos precedentes históricos dessa internacionalização. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre esse processo de internacionalização que conduziu à construção da Carta Internacional dos Direitos Humanos. A ideia de direitos humanos é uma ideia que no Ocidente remonta ao pensamento grego, atravessa para o direito romano, cruza toda a Idade Média até alcançar a modernidade. É uma ideia que sofre o impacto de diversos avatares, como o cristianismo, que altera o conceito de ser humano e, consequentemente, implica em novas reflexões sobre o ser humano, sobre os direitos humanos, até alcançar a modernidade, cujo evento marcante foi a Segunda Guerra Mundial. Quando os portões dos campos de concentração se abriram ao final da Segunda Guerra Mundial, nós somos apresentados a uma nova forma de horror. Nós somos apresentados a um Estado genocida. O Estado, um instrumento construído pelo ser humano para a realização do bem comum e para a afirmação da dignidade humana, havia se convertido em um instrumento de massacre da dignidade humana, de eliminação da própria dignidade. Uma antítese do direito, o direito convertido como instrumento de eliminação do ser humano e não de afirmação da sua dignidade. Hannah Arendt tem uma expressão interessante, ela fala da banalidade do mal. O mal se tornou banal, se tornou trivial, se tornou algo comum e praticado sob os auspícios da lei, na forma da lei. Isso exigiu da humanidade uma reação. As nações do mundo se organizaram e instituíram a Organização das Nações Unidas, a ONU, uma instituição que não é um superpaís, não é uma ordem mundial geral. A ONU é um fórum, a ONU é um espaço de debate diplomático onde os países se reúnem para tentar resolver os seus problemas, tendo como afastando a alternativa da guerra. E a ONU ela estabelece um projeto para a proteção dos direitos humanos. Um projeto que ficou conhecido como Carta Internacional dos Direitos Humanos. Essa Carta Internacional ela seria composta de alguns documentos. O primeiro deles uma declaração de direitos, onde o rol mínimo de direitos humanos seria apresentado. E ao lado dessa declaração, um documento internacional que efetivasse os direitos declarados. Esse projeto da ONU, ele principia a ser construído com a apresentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, na sequência, não apenas um documento, mas dois pactos. Os Pactos de 66, conhecidos como Pactos de 66, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No seu conjunto, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. É importante, senhoras e senhores, não confundir Carta Internacional dos Direitos Humanos com Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa pegadinha é recorrente, algumas bancas examinadoras utilizam isso, mas você não vai confundir. A Carta Internacional dos Direitos Humanos é formada pela conjugação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos dois pactos internacionais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e os seus respectivos protocolos. Nos vídeos posteriores nós vamos estudar cada um desses documentos. Obrigado pela atenção e espero vê-los nos próximos vídeos.